Entra no ar, Vozes da Comunidade. Um programa feito para você do Distrito Federal e do entorno. A apresentação, jornalista Tony Duarte. Gente amiga do Distrito Federal e do entorno, hoje sábado 18 de abril de 2026, eu sou Tony Duarte e falo diretamente aqui da Central Brasil 21, no coração da capital federal. Meus amigos, você que nos seguem, olha, você pode nos seguir através do nosso canal no YouTube. Navegue por lá, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Este é o Vozes da Comunidade, o programaço que mexe com o povo, mexe com você. Esse programa está sendo retransmitido por várias emissoras de rádio comunitárias espalhadas por todas as regiões administrativas do Distrito Federal e do entorno. E também tem o apoio cultural da Associação Brasileira de Portais de Notícia, ABBP. É isso aí, minha gente. Contamos também com o apoio, assim, muito importante de toda a categoria jornalística, de todos os colegas jornalistas aqui do âmbito do Distrito Federal. E na técnica, nós temos aí o grande apoio do João Paulo e também na redação de jornalismo, o Hamilton Silva. Muito bem, toca pra frente, João Paulo. E fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade tem o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Muito bem, rodando aí o apoio cultural da ABBP, nós queremos dizer a você, amigo e amiga, que abrimos o nosso programa de hoje com o Sabatinão do Povo, um dos quadros mais importantes deste programa. E, claro, aqui nós vamos ouvir hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. Ele será o nosso sabatinado de hoje por jornalistas e pelo povo. Nós temos aí a participação popular e gente que está lá em Planaltina, Valparaíso de Goiás, pessoas que também estão em Ceilândia, enfim, é pra já. Daqui a pouco, Sabatinão do Povo. Agora é hora do Sabatinão do Povo. Aqui, a pergunta vem da comunidade, direta, sem roteiros e sem filtro. Muito bem, quero cumprimentar o nosso companheiro de bancada, o jornalista Jorge Poliglota. Esse é veterano de guerra, tanto no jornalismo como na vida pessoal. É um grande amigo, um querido amigo. Bom dia, Poliglota. Bom dia, Tony Duarte. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. E a nossa grande audiência que tem nos acompanhado aí nesse programa, Tony, parabéns mais uma vez. Maravilhoso tem sido esse Vozes da Comunidade. Eu sou o jornalista Jorge Poliglota, como o Tony falou, editor-chefe do portal Opinião Brasília. Muito bem. Dito isso, Poliglota, nós vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje, o secretário Alexandre Paturi. Bom dia, secretário. Bom dia, Tony. Bom dia, Jorge. Muito obrigado pelo espaço. Estamos aqui à disposição. Muito bem. Eu quero aqui fazer uma pequena apresentação sobre o nosso secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi. É o atual secretário de Segurança Pública do DF. Ele assumiu o cargo recentemente, após a acessão de Celina Leão como governadora, e Paturi já atuava como secretário executivo da pasta, tem experiência em gestão pública, de segurança, planejamento operacional
e a sua nomeação reforça a continuidade de políticas integradas entre Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos de segurança, com ênfase na tecnologia, na inteligência e presença ostensiva. Muito bem, apresentado, nós vamos hoje com um vídeo que está aí chegando ao conhecimento da população, que é o DF-360. Vamos começar por aí. Joga na tela, João. O Distrito Federal entrou em uma nova era. Eu estou falando do programa DF-360, Segurança Integral. Hoje, o programa conta com 1.350 câmeras nas 35 regiões administrativas e reúne inteligência artificial, reconhecimento facial e integração com bancos nacionais de dados. Com a atuação conjunta das forças de segurança do DF e mais de 30 órgãos, o DF-360 permite identificar ameaças em tempo real e agir antes mesmo do registro da ocorrência. E tem mais! A sua câmera também pode ajudar. Condomínios, comércios e escolas podem integrar suas câmeras externas ao sistema de segurança. É simples, acesse o site da SSP-DF, clique em DF-360 e vá em Programa de Vídeo Monitoramento. Faça o cadastro da sua câmera. Segurança pública se faz com integração, tecnologia, inteligência e a participação de todos. DF-360, todos por todos. Muito bem, todos por todos. Secretário, de que forma esse programa, né, vai poder conectar a sociedade brasiliense no combate mais efetivo contra o crime? Fala pra gente, secretário. Tony, a mudança vai ser tão rápida que ali no vídeo a gente viu 1.350 câmeras, mas nós já estamos com 1.750 e a expectativa é ser o maior programa de vídeo monitoramento de todo o Brasil. A gente tem uma expectativa de ultrapassar em muito o número de 10 mil câmeras. Como a gente vai fazer isso? A gente está integrando as câmeras que já são da Secretaria de Segurança Pública com câmeras de outros órgãos, a exemplo da educação, da saúde, Detran, CEMOB, e além disso, a possibilidade de adesão de câmeras particulares. Então ali explica, inclusive no passo a passo, como você que está no seu condomínio, que tem o seu prédio, que tem a sua casa, pode integrar as câmeras de segurança suas particulares ao sistema. Com isso, a ideia é fazer um verdadeiro cercamento virtual, onde a gente consiga, lá da Secretaria de Segurança Pública, dos batalhões, das delegacias, apurar, checar o crime antes de acontecer ou quando acontecer, que a gente possa, de alguma maneira, como polícia judiciária, identificar o criminoso. Muito bem. Jorge Poliglota. É interessante, né? Esse é um projeto que foi muito, digamos assim, trabalhado pelo governo do Distrito Federal, quando do ex-governador Ibanez, e agora está dando continuidade através da governadora Celina Leão. Uma pergunta interessante, secretário, por exemplo, falando em linhas gerais para o cidadão comum, para o ouvinte comum, o cidadão que mora lá em Vicente Pires, por exemplo, e tem lá no condomínio dele, lá uma câmera na residência dele, ele pode se integrar a esse sistema diretamente fazendo essa inscrição lá no portal da Secretaria? Essa pergunta é muito importante, Jorge, porque assim, num primeiro momento a gente está buscando adequar sempre a questão da privacidade, a LGPD. Então, a câmera ela tem que apontar para o lado de fora. Então, ele não pode ter uma câmera voltada para a área interna por uma questão de privacidade. E na questão dos condomínios, isso tem que ser discutido não só pela pessoa em si, mas com todos os outros condôminos. Quando a gente fala câmera externa, é aquela que aponta do portão para fora. É onde efetivamente a gente pode atuar sem pedir a licença ou sem que esteja acontecendo naquele momento, obviamente, um crime. Então, dentro de um condomínio, isso tem que ser discutido com os condôminos. Agora, o que aponta para fora da casa, o que mostra a rua
Isso já pode ser integrado imediatamente usando o site Dev 360 e lá tem um passo a passo como a pessoa pode fazer essa integração. Perfeito. Muito bem, secretário, eu quero abordar aqui um tema que afeta milhares de pessoas aqui no Distrito Federal. É o chamado roubo de fios, cabos, né? Que causa assim, prejuízos milionários, tanto ao fornecedor quanto ao consumidor de energia elétrica. Só para dar um dado aqui, em 2026, essa situação continua a exigir operações constantes das forças de segurança. Nos primeiros 3 meses desse ano, o DF registrou aí 386 casos de furtos e tentativas de furtos de cabos elétricos. Clientes afetados. Somente em 2025, as ações de criminosos prejudicaram o fornecimento de energia para mais de 100 mil pessoas. Eu vi recentemente, secretário, anteontem, eu lendo o Globo, está lá uma das iniciativas do governador do Rio de Janeiro, foi fazer um decreto para fechar definitivamente esses postos de ferro velho e de compra, estabelecimento que não comprove, por exemplo, da onde comprou esse tipo de material. Muito bem. Aqui no DF a gente ainda não viu isto. A gente está olhando aí uma ação de enxugar gelo. Os bandidos roubam, causam prejuízo, vendem para os ferro velhos, mas nunca ninguém viu o DF legal ir aos ferro velhos, fechar, tomar tudo e tal, como fazem, por exemplo, nas suas investidas na Feira do Paraguai, ali na Feira dos Importados, para pegar produtos que não são pagos, não têm a nota fiscal. Eu pergunto ao senhor, quando é que o DF, nós, consumidores de energia elétrica, vamos estar realmente mais protegidos desse tipo de crime? O que o senhor pode fazer na sua gestão para resolver esse problema? Tony, eu estou retornando agora da madrugada que a gente passou na Asa Norte. Foi uma ordem da governadora Celina para resolver o problema e a gente vai resolver. Agora, o problema é muito complexo pelo seguinte, não é simplesmente uma questão de abordagem de fornecedor. Isso tem sido feito e tem que ser feito. Tem que ser melhorado sem dúvida. Mas um problema grave é a questão da droga. E eu vou explicar o porquê. Muitas vezes as pessoas drogadas, elas terminam furtando pedaços de cabo para trocar por uma pedra de crack e muitas vezes esses fornecedores, esses compradores, eles têm uma cadeia de compra que ela é muito pulverizada. Então muitas vezes é uma motocicleta que passa, é um carro pequeno que passa, que arrecada aquela pequena quantidade de cabo, às vezes 5 metros de cabo para o metrô, 5 metros de cabo desliga a iluminação de um hospital. Então, o crime, mesmo sendo de pouca monta, ela tem uma repercussão imediata e de larga escala. Agora, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, infelizmente, por uma questão social, econômica, enfim, drogadas, furtam pedaços de cabo, trocam por uma pedra de crack, completamente sem discernimento e, reiteradamente, quando a gente localiza bandidos em meio a essa população, muitas vezes vulnerável, a gente prende. Para ter uma ideia, a gente prendeu uma pessoa 13 vezes, saiu anteontem, na Asa Norte. Prendemos uma pessoa 15 vezes lá no Guará. Então, na realidade, há uma discussão, inclusive, da leniência, da permissividade da legislação. Se as pessoas que fossem presas, pelo menos pela segunda ou terceira vez, ficassem presas, eu tenho certeza que esse crime iria diminuir pelo menos 50%. Mas nós estamos trabalhando, a Polícia Civil prendeu também durante essa semana um carro com 400 quilos de cobre. Há uma atuação muito intensa, mas a gente está reformulando, revendo. Há uma necessidade de crescimento na fiscalização e a gente vai fazer por ordem e determinação da governadora. Muito bem, tá certo. É isso aí. Alguma pergunta sua em cima desse tema? Seria interessante, sim, secretário, porque nós temos observado que a criminalidade não só no Distrito Federal, mas se alastrou muito rapidamente em todo o país.
né? E essa tem sido uma das maiores reclamações, né, da população em geral. Passando aqui para o nosso campo do Distrito Federal, nós temos observado que dados públicos, né, já divulgados aí recentemente, mostram que o efetivo da Polícia Militar na última década, ela teve um percentual de defasagem de 31%, cerca de 31%, e a Polícia Civil a uma média de 18%. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: sem a mão de obra qualificada, né, o efetivo ali, os trabalhos acabam ficando comprometidos. Quais são as medidas que o governo do Distrito Federal e a Secretaria de Segurança, em especial, têm de planejamento para que a gente possa combater efetivamente essa criminalidade? Bom, Jorge, é importante frisar aqui que há 15 anos atrás, o efetivo da Polícia Militar era em torno de 15 mil homens e mulheres. Hoje, em torno de 10.500, 11 mil mulheres e homens que estão na Polícia Militar. Da mesma maneira, teve uma redução na Polícia Civil. Houve uma lacuna muito grande entre um concurso e outro. Houve alteração legislativa que fez com que muitas pessoas terminassem entrando para a reserva, se aposentando. E com isso, esse gap de concurso mais alteração da legislação diminuiu acentuadamente. Então, desde o governo do governador Ibanez, e na sequência também com a governadora Celina, até porque foi quase um governo compartilhado entre os dois, juntamente com o secretário também, Sandra Velar, houve um incremento de concursos como nunca antes. Então entrou 1.200, depois mais 1.000, depois mais 1.200. A gente já está com o CFP da Polícia Militar, a Polícia Civil também teve um incremento, os bombeiros. Agora, está havendo praticamente uma reposição. Dificilmente a gente consegue chegar nos 15 mil, porque também é uma restrição orçamentária. Quando a pessoa entra para a reserva ou quando a pessoa aposenta, ela continua na folha de pagamento. Então, na realidade, quando entram novos, você acrescenta. Então, isso, como é que a gente está buscando, de alguma maneira, mediar? Com tecnologia. Por isso que nós temos o DF-360. Por isso o incremento de câmeras. Por isso a utilização de drones. Por isso a utilização e o apoio dos consegues, da comunidade, da população se integrando efetivamente, participando da segurança pública, que é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Ou seja, a consciência agora é que essa integração entre todos consegue, de alguma maneira, minimizar o efeito de a gente ter um efetivo menor com uma cidade maior, com uma quantidade de população maior. E olha que nós somos 3 milhões de habitantes. A população é enorme, é uma enorme concentração também no Distrito Federal, mas a gente vai dar conta com a tecnologia e com os novos policiais que estão ingressando. Muito bem, esse é o Vozes da Comunidade, o programaço que mexe com o povo. Vamos aí, neste finalzinho de primeiro bloco, a gente encerra aqui, nós vamos voltar já. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Muito bem, voltamos para a alegria sua. Olha, meus amigos, nos primeiros 3 meses de 2026, o DF secretário registrou 6 feminicídios, além de pelo menos 5 tentativas de crime de feminicídios. Vamos girando com o Giro das Cidades. Giro da Cidade. Bem, e sobre esse assunto é o que o jornalista Caio Peixoto vai abordar
vai tratar exatamente com o nosso entrevistado Alexandre Paturi, secretário de Segurança Pública do DF. É com você, seja bem-vindo, jornalista Caio Peixoto. Muito obrigado, Tony. Obrigado, secretário. Bom dia, secretário. Os casos de feminicídio continuam chocando o Distrito Federal. Na avaliação do senhor, qual é hoje o maior gargalo no enfrentamento desse tipo de crime? E de que forma o Estado pode agir de maneira concreta a impedir que as mulheres sejam mortas mesmo após os sinais prévios de violência? Meu amigo, a questão é educação. Veja que se você for ver a quantidade de homicídios, nós somos a segunda capital mais segura do país. Tony, em fevereiro tivemos 5 homicídios, o menor número de toda a série histórica. Agora em março agora em abril estamos com 3 homicídios. Para uma população de 3 milhões de habitantes, apesar de, claro, cada morte ser uma tragédia, mas em contrapartida, infelizmente, o feminicídio ele se mantém estável e às vezes até aumenta. Como combater isso? Como combater o covarde que está dentro de casa, que é capaz de matar a própria esposa, a própria companheira? Como impedir que o covarde que está dentro de casa pegue a faca que muitas vezes está na gaveta da cozinha para cometer um desatino? É educação, é uma situação de machismo estrutural, onde, infelizmente, mais de 70% das ocorrências a gente só descobre quando tem um feminicídio. Infelizmente, e muitas vezes isso até a gente toma muita cautela, Tony, porque não estamos aqui para revitimizar ninguém, não estamos aqui para revitimizar a mulher, mas nós, como sociedade, temos a obrigação de tutelar, de verificar, porque muitas vezes é aquele vizinho que está ao lado, que ouve o grito da mulher, mas é incapaz de ligar para a polícia. Mas quando tem um som alto do vizinho, ele pega e liga para a polícia dizendo que está incomodado. É a família que sabe, muitas vezes, que aquela pessoa, que aquela mulher apanha do marido e deixa isso passar sem nenhum compromisso de poder resolver o problema. Então estamos diante de uma situação que envolve educação e envolve o combate efetivo. Sabe que às vezes falam, aumenta a pena de feminicídio para 50 anos. Já está em 40. Agora, olha só, quem é capaz de matar a esposa, quem é capaz, às vezes, de lesionar o próprio filho para machucar a esposa, essa pessoa, ela provavelmente já passou a linha do inimaginável. Essa pessoa, às vezes, não tem jeito. O que a gente tem que combater é a violência anterior. Mulheres, família, todos nós, não aceite o covarde que faz piada sem graça, não aceite o covarde que te empurra, que te dá um soco. Procure a polícia, nós estamos aqui para te ajudar. Muito provavelmente, esse covarde que te deu um soco, ele não tem jeito. Procure a polícia, se afaste, a gente está aqui para ajudar, mas precisamos do apoio de todos. Ou seja, a resposta é educação, engajamento e não tolerar o machismo estrutural. Agora, secretário, o sujeito acaba de espancar a mulher. A polícia é acionada. A mulher chega lá no momento e diz, não, eu não quero registrar nada. Mas mesmo assim, aqui no Distrito Federal, não é hora de pegar esse cidadão e levar, porque houve um espancamento. É assim que, por exemplo, vai ser... esse será o procedimento daqui por diante? Tony, a nossa vontade, a nossa esperança é botar esse bandido encarcerado. Para isso, a gente tem o Copom Mulher. Copom Mulher acontece o seguinte, quando alguém liga no 190, avisando de determinado crime que está acontecendo, de violência doméstica, tem prioridade absoluta. Imediatamente é disparado uma viatura para lá. E mesmo assim, quando a própria mulher, a própria vítima, por uma série de motivos, e como eu disse, não estamos aqui para revitimizar a vítima, a mulher, mas por uma série de motivos, seja por medo da guarda dos filhos, seja por uma dependência psicológica, econômica, financeira, ela termina não querendo denunciar, o próprio Copom Mulher insiste. A gente tem uma visita do Provide e se a gente de alguma maneira consegue ter provas a respeito daquela violência, ter testemunhas a respeito daquela violência, independente da vontade dela, esse elemento será processado e por nossa vontade ele tinha que ficar na cadeia. Poliglota. Olha, secretário, isso é muito importante que o senhor falou aí.
E nós não podemos fazer vista grossa e dar os créditos ao trabalho que o governo vem fazendo nessa conscientização das mulheres, né? Hoje parece que as mulheres estão um pouco mais, digamos assim, corajosas em fazer as denúncias, mas ainda há uma necessidade, um empenho maior ainda para que essa educação pela qual o senhor falou aí possa chegar a essas pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Claro, evidente que alguns pontos, como o senhor citou aí, de questão emocional, financeira, dependência psicológica e tudo mais, dificultam. O senhor já demonstrou que o senhor é uma pessoa muito técnica, né, através do seu próprio currículo. E uma das coisas que são pilares aí na sua gestão é o planejamento, a inteligência, né, e também essa integração. Esse trabalho que está sendo feito pelo Copom Mulher, tem surtido efeito, ou existe mais alguma coisa que o senhor tenha em mente e que possa ser implementado daqui até o fim dessa gestão para poder proteger essas mulheres de hoje? Jorge, a gente tem o Copom Mulher, a gente tem o Provide, são milhares de atendimentos. Tem as delegacias da Polícia Civil, as DEANs, as delegacias especializadas. Nós temos o programa Viva Flor, que é o maior sucesso de todos os tempos. Olha, ao longo desses anos, desde 2018, a gente nunca perdeu uma mulher. Às vezes o pessoal descredibiliza, Tony, a medida protetiva. Alguns ficam falando, é só um papel. Olha, a possibilidade de uma mulher com a medida protetiva morrer é muito, muito menor do que a que não tem a medida protetiva. Mas, infelizmente, a gente tem 70% de vítimas que nunca chegaram a procurar o Estado. Ou seja, às vezes morrem sem que o Estado nunca soubesse daquela situação. E o pior, quanto mais força, mais propaganda a gente faz, por isso que a gente precisa da imprensa, por isso que a gente precisa do Vozes da Comunidade, a sensação é que a gente vive numa bolha, que a gente não consegue furar essa bolha. Chegue ali no ponto de ônibus agora e faça uma pergunta para 100 mulheres. Pergunte se ela sabe da existência do Viva Flor, se ela sabe que tem que procurar o Estado, se ela conhece alguém que muitas vezes apanha de um covarde e não procura a polícia. A maioria delas nem sabe dos programas, por mais força que a gente faça, por isso que a gente faz esse apelo à imprensa, esse apelo à comunidade, esse apelo que nós, todos juntos, consigamos de alguma maneira combater esse mal, porque a polícia está presente, o Estado está presente, mas só o engajamento da comunidade que efetivamente a gente vai conseguir diminuir esses índices. E a tecnologia hoje permite isso, né? Na verdade, a tecnologia hoje está disponível, tem a internet, tem os meios que o próprio Estado é capaz de proporcionar, e em cima disso que os senhores têm trabalhado, não é isso? Isso, o botão do pânico, a tornozeleira, como eu disse, o Provide, a Sala Lilás, as DEANs. Então, no caso de urgência, ligue lá, 190. A gente está aqui para te atender. Violência doméstica tem prioridade máxima. Ligue 197, procure a Polícia Civil. Temos a Secretaria da Mulher, a secretária Gisele, tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem 180. Ou seja, os canais estão disponíveis. O que a gente precisa fazer é que essa informação chegue efetivamente para que a gente consiga, todos juntos, salvar essas mulheres. Muito bem. É isso aí. João, antes de a gente soltar aí o Giro das Cidades, eu gostaria que soltasse aí um vídeo do tráfico que se enraizou de uma forma geral em todo o país. Solta aí. E, meus amigos, como todos viram, o Brasil enfrenta realmente uma guerra urbana com facções se expandindo em todo o território nacional, resultando em altos índices de criminalidade e violência. Aí você tem o PCC, tem o PV, que impõe o poder ilegal das armas e ameaçando o Estado. Ou seja, nós temos um Estado de direito e um Estado paralelo. Mas nós vamos acionando o nosso grande companheiro jornalista Flávio Souza, do portal Brasil Times. Coloca aí o Fábio.
Muito bem, seja bem-vindo, companheiro. Toque ficha. Muito bom. Bom dia, secretário, tudo bem? Sou o Flávio, do Portal Brasil Tá. Travou. Vem aí, tenta aí por enquanto, mas eu quero reformular aqui. É exatamente sobre isso que nós acabamos de ver. A bandidagem está solta. Como a Secretaria de Segurança está tratando deste assunto para que não tenhamos um poder paralelo como a gente tem no Rio de Janeiro, como temos em São Paulo, enfim, como é que a Secretaria está tratando desse assunto, secretário? Tony, aqui não tem poder paralelo. Aqui tem comando. Aqui tem um comando da governadora Celina, aqui tem um comando do secretário de Segurança Pública, do comandante da PM, do diretor-geral da Polícia Civil. Ou seja, não somos ingênuos de pensar que não há crime organizado aqui no DF, porque há em todo o Brasil, mas aqui no DF o território é nosso. Aqui no DF não há 1 centímetro quadrado onde a polícia não entre. Muito bem, eu acredito que o Flávio já está a posto, eu acho que é exatamente isso, mas pode falar, Flávio? Bom dia, secretário, tudo bem? Eu gostaria de saber, então, se há indícios, né, ou atuações de células do PCC, do Comando Vermelho, ou de outras facções aqui no Distrito Federal, e como que a Secretaria do Estado dessa Segurança ela está fazendo para monitorar e combater esse crime organizado aqui no DF? Uma pergunta. Bom, Flávio, aqui no DF, repetindo até que eu terminei adiantando aqui um pedaço da fala na pergunta do Tony, aqui no DF não há nenhum território onde a polícia não entre. Aqui não há perda de território. Agora, obviamente, nós temos células do PCC, temos células em menor escala do Comando Vermelho, tem um comboio do cão. Então, temos, obviamente, uma necessidade de uma atenção especial, até porque aqui tem um presídio federal. Aqui tem um presídio federal que termina, de alguma maneira, custodiando alguns elementos de alta periculosidade, inclusive de cometimento de crimes em outros lugares do país. Mas basta dar um Google, faz uma pesquisa aí e veja que a Polícia Civil, praticamente todo mês e às vezes toda semana, Tony, prende membros dessas organizações criminosas. Aqui a organização criminosa não consegue se espalhar. Aqui a polícia há uma integração muito grande da polícia penal, que é muito parceira, polícia militar, polícia civil, ou seja, se a gente tem essa dificuldade em outros lugares, aqui, seja pela polícia, seja pela competência, seja pela topografia da cidade, e seja porque aqui é a capital do país, onde há a maior concentração de polícias de segurança pública, aqui, efetivamente, o crime organizado não toma território. Muito bem. Estamos entrevistando o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Alexandre Paturi, e nós vamos, então, partir aí para o segundo bloco, né? Aliás, o fim do segundo bloco. Roda a vinheta. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Bem, voltamos. Secretário, o 13º curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido por CFP-13, foi uma das reivindicações que mais viralizou durante a participação da governadora Celina Leão no último sábado, aqui neste programa, aqui no Sabatinão do Povo. E ela prontamente deu respostas
Solta o vídeo. Queridos policiais, futuros policiais militares, né? A gente com certeza vai sempre fazer essas provisões de homens e mulheres e nós temos feito isso em todas as áreas. Nós fomos o governo que mais nomeou servidores públicos. Na área da educação, o maior número de servidores públicos. Na área da segurança pública também. De cada 3 policiais, 2 foram, né, nomeados pelo nosso governo. Então eu tenho tranquilidade de falar que isso vai continuar acontecendo, que nós vamos continuar fazendo provisões. E quando eu falo em corte de gastos, eu falo em corte de gastos para que a gente possa priorizar nessas áreas que são fundamentais. Então, meu abraço ao pessoal aí do CFP-13. Eu tive uma participação direta na nomeação dos 3 últimos CFPs. E o vídeo do que disse a governadora Celina Leão. Eu pergunto ao senhor secretário como o senhor está se empenhando, né, para tornar o CFP-13 uma realidade. Já é realidade, Tony. Eles participaram lá no estágio, entre aspas, porque depois de um certo período eles têm a farda, a incorporação e a partir dali eles já podem fazer esse policiamento, esse patrulhamento. Lá no Morro da Capelinha, quem foi, viu a quantidade de policiais do CFP. Nas regiões administrativas, a governadora fez a liberação do efetivo para todas as regiões administrativas. Efetivamente, esses alunos já estão nas ruas. E para a gente é muito bom. Olha, cada policial é um investimento. Brasília não é só a segunda capital mais segura do país, é a capital procurada pelo esporte, pela cultura, os shows que estão sendo promovidos aqui, circula a economia. Então, assim, policial não é gasto, policial é investimento. E essa visão que tinha o governador Ibanez e a governadora Celina, inclusive com essa visão prospectiva da possibilidade da gente ter um ingresso, se não for anual, mas pelo menos o concurso a cada 2 anos, para que a gente possa ter essa renovação do efetivo. Mas assim, eu te asseguro, porque a gente está nas ruas. Esses policiais, eles têm aula, mas eles estão na rua fazendo patrulhamento e a própria população já tem visto isso. E a nossa esperança é que haja realmente, como a governadora disse aqui na entrevista, essa renovação, essa possibilidade de concursos de ingresso com maior frequência para que não haja uma redução do efetivo. Agora, Poliglota, você é jornalista, mas você também é policial militar da reserva. Enfim, você viveu intensamente uma época em que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha um efetivo muito grande. Muito. 15 ou 18 mil por aí, né? Por uma população pequena na época. Hoje nós temos uma população gigante e um efetivo pequeno. Você acha, na sua concepção, que essa medida que está sendo feita pela governadora Celina Leão e que está sendo prontamente respondida aqui pelo secretário de Segurança vai melhorar, vai fortalecer essa polícia que você tanto ama, que todos nós amamos? Olha, Tony, sem dúvida nenhuma, secretário, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai trazer um benefício muito grande para o nosso principal cliente final, que é a população do Distrito Federal. E falando exatamente no tema efetivo, nós temos hoje, secretário, uma quantidade muito grande ainda de policiais no serviço administrativo. Ao mesmo tempo, nós temos dentro da instituição policiais que já foram para a reserva, outros já são reformados, que são em número maior do que o efetivo atual. Isso, os próprios números podem confirmar isso. Eu deixo uma pergunta para o senhor sobre se existe algum planejamento por parte da Secretaria de Segurança, e evidentemente pelo governo, de um aproveitamento desse pessoal que está na reserva, que ainda podem contribuir com sua experiência, idade pouca, para que esse efetivo do administrativo possa ser utilizado, reforçando, aí sim, Tony, essa questão que você colocou do efetivo externo que hoje presta o serviço
para a população de Brasília. O senhor tem algum planejamento para isso? Sim, essa discussão, Poliglota, já está sendo feita e a gente já trabalha dessa maneira nas escolas de gestão compartilhada, nas escolas cívico-militares, onde a maioria das pessoas que trabalham lá efetivamente, seja do bombeiro, seja da polícia militar, são profissionais da reserva que retornaram para poder fazer essa atividade, não substituindo o professor, não substituindo a educação, mas nessa parte disciplinar, nessa parte de apoio. E é um estudo, efetivamente, para que a atividade administrativa, na medida do possível, eu sei que ainda tem alguns percalços administrativos e legais e orçamentários, porque termina sendo também da fonte 100, não é do Fundo Constitucional, que eles possam, de alguma maneira, regressar dentro dessa característica do orçamento e da norma para poder fazer e desenvolver atividades administrativas e efetivamente liberar o policial que possa ficar na rua, porque realmente há uma necessidade de reforço nas ruas. É interessante, Tony, te cortando aí, a gente tem a oportunidade de conversar bastante com alguns desses gestores de escola pública. E essa receptividade do policial na questão disciplinar dentro da escola é um fator muito positivo, Tony, muito positivo. Eu acho que o direcionamento aí está sendo muito bom e eu acho que a tendência é aumentar, Tony, com toda certeza. Muito bem. Olha, nós vamos com o nosso Giro na Cidade, mas antes eu quero dizer que nós estamos conectados com o nosso canal no YouTube, você participa, você navega conosco, você dá seu joinha, você também comente por lá, nos ajude, é isso aí. Esse programa é um programa que chegou e grudou na mente da população do Distrito Federal. Vamos com o Giro das Cidades. Giro da Cidade. Muito bem, de qualquer ponto do DF, meus amigos, nós vamos acionando o jornalista Andrei Neves. É com você, Andrei. Falta só você falar, Andrei. O Andrei parece que também ficou aí congelado, né? Congelado. Mas enquanto o Andrei se prepara, secretário, eu tenho aqui realmente um questionamento muito importante. É sobre a Polícia Civil. A gente já falou muito de Polícia Militar e a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, é a polícia que uma está nas ruas, a outra é que vai fazer a investigação. Portanto, como é que o senhor está preparando na sua gestão a Polícia Civil do Distrito Federal, que para mim é uma das melhores do país? Como o senhor está preparando ela para que realmente ela continue com seu nível elevado na área da investigação? Bom, a Polícia Civil, eu nem diria que é uma das melhores do país, é a melhor Polícia Civil do país. A qualidade dos servidores, a qualidade das instalações, a possibilidade de crescimento, a integração. Então, desde o governo ibanês, com a governadora Celina, as delegacias se ampliaram, as delegacias melhoraram, as delegacias efetivamente estão abertas. Lembra que naquela época, antes deles, as delegacias ficavam fechadas, o que era uma coisa incompreensível. Muitas delas ficavam fechadas até no período da noite. Então, assim, hoje há uma integração perfeita e a título de polícia judiciária eu vou fazer até uma analogia, Tony, se me permite, com o feminicídio. Aqui no DF não tem nenhum feminicida que não esteja preso ou morto. A título de polícia judiciária, tudo é investigado e tudo é esclarecido. Então, muitas vezes, a nossa discussão é como antecipar, como evitar que o crime aconteça. Mas, a título de polícia judiciária, nós estamos, claro, muito bem servidos, mas claro que há um espaço de crescimento e essa integração, o doutor José Wéric, o diretor-geral, o diretor adjunto, o doutor Saulo, estão sempre presentes, são sempre proativos e a tendência é que, claro, com essa integração, com essa integralidade, da gente avançar ainda mais. Muito bem, tá certo. Dado importante, né, Tony? Que ele falou aí, não tem um
feminicida que não esteja preso, né? Preso ou morto, muitas vezes até pelo autoextermínio, né? O morto que o senhor diz, esclareça um pouco. Não tem. Dos 30, 40, 50, 100, todos estão presos. E alguns, infelizmente, depois de cometer o crime, comete também um auto-extermínio. Então, não somos nós, não somos nós que matamos, mas todos estão presos ou mortos, porque, infelizmente, depois de cometer o crime, às vezes comete o auto-extermínio. Né? Muito bem, tá certo. Respondeu o secretário. Nós vamos, então, vamos ver se a gente consegue botar o Hudson Cunha, Hamilton Silva. Hudson Cunha, para fazer também a sua pergunta. Vamos ver, coloca ele aí, tá? O Hudson Cunha já está. Seja bem-vindo, jornalista. Bom dia. Tudo bem? Secretário, a minha pergunta é sobre as diretrizes da governadora Celina Leão. Qual é o principal pilar, né, da segurança pública nessa gestão? E quais são as metas, né, que terão mais atenção nesse primeiro momento? Hudson Cunha. Meu amigo, utilização intensiva da tecnologia, combate à violência doméstica, combate aos crimes patrimoniais, principalmente aquele furto de celular, aquele roubo de celular que incomoda muito a população. Porque, olha só, aqui a criminalidade, principalmente os crimes violentos contra a vida, é claro, a exceção do feminicídio, essa chaga que a gente está tentando, de alguma maneira, evitar, são muito baixos. E aí, Tony, às vezes a pessoa não tem medo de morrer, não. O que ela incomoda ela é chegar no ponto de ônibus e ser furtada, ser roubada. O que incomoda é você parar no supermercado e ser ameaçado por aquela pessoa que está ali, muitas vezes, travestido de população em situação de rua ou travestido de um flanelinha que chega lá e fica te achacando. Então, assim, pilar principal, utilização intensa da tecnologia. Ser o Estado mais digitalizado, ser o Estado que mais respeite e combate feminicídio, ser o melhor Estado, inclusive, para nascer e viver como mulher. Muito bem. Nós vamos, então, dando um giro na cidade com Andrei. Vamos ver se o Andrei Neves está realmente... agora sim, ele entrou sorrindo. Fala, jornalista. Bom dia, Antônio Duarte. Bom dia, Poliglota. Bom dia, secretário. Eu sou o jornalista Andrei Neves. Eu falo aqui do Riacho Fundo 2. Secretário, quais são as regiões administrativas do DF que concentram a maior mancha de criminalidade em 2026? E eu falo ali de roubo, de furto, de violência no geral. O que a SSPDF está fazendo concretamente para conter o avanço nesses locais, em especial aqui no Riacho Fundo 2? Meu amigo, eu passo todas as noites olhando o DF 360. O DF 360, Tony, inclusive tem um vídeo lá meu, até na página lá do Instagram, tem um vídeo que mostra onde fica piscando, eu tenho que mostrar agora, onde estão piscando todos os pontos onde tem ocorrência, Poliglota, neste momento. E não dá para dizer que a mancha criminal proporcional vai se identificar com os números que eu vou dizer agora. Mas é claro que à noite, principalmente à noite, principalmente final de semana, naquela janela da sexta-feira à noite até no domingo para a segunda de madrugada, a mancha, ela tem uma representatividade maior, onde fica piscando assim as ocorrências do Copom na área de Ceilândia, Taguatinga, Planaltina. Às vezes você vê que há uma mancha. Agora, o que acontece, principalmente na madrugada, é uma coisa que deixa a gente até agoniado, eu fico até ansioso, sabe, Tony? Violência doméstica. Na hora que dá 2 para 3 da manhã, é a hora que os covardes retornam para casa bêbados ou drogados e você tem a maior incidência de violência doméstica. Outra coisa, perturbação da ordem. Metade das ligações no Copom é perturbação da ordem ou situações envolvendo violência doméstica, mais da metade. Agora, a concentração de furtos, a gente vê também ali no final da Asa Norte com furto de cabos, roubos, você vê mais nessa área dessas grandes
aglomerados, como eu disse, Ceilândia, Taguatinga, tem umas áreas maiores, mas a gente tem atuado efetivamente para que diminua essa sensação de insegurança, ou seja, melhor dizendo, para que aumente a sensação de segurança. E como eu disse, aqui no DF, efetivamente, o medo que a pessoa tem, e com razão, é de perder o celular no ponto de ônibus à noite, e por isso que a gente tem investido muito nesse combate aos crimes patrimoniais. Muito bem, secretário, um dos assuntos que mais chocou o país e que foi assunto aqui no DF sobre aquela chacina, né, que morreu várias pessoas, e aí a polícia, em tempo recorde, investigou, e o júri popular agora está reunido para ver o que decide com essas pessoas. Essa questão de investigar um crime como esse, isso é muito importante para a polícia? Isso dá um peso à Polícia Civil do Distrito Federal? Conta, Tony. A gente precisa dar a resposta, né? Infelizmente, a gente não consegue evitar todos os crimes. E principalmente quando há crimes premeditados, crimes inopinados, crimes que, em tese, ninguém nem está esperando uma modalidade criminosa nesse sentido. Então, a resposta imediata, a resposta baseada em dados, a utilização de tecnologia, inclusive, para poder constatar, descobrir, desvendar. Então, é muito importante. E, como eu disse, a nossa Polícia Civil ela é muito bem equipada e muito bem qualificada, e ela sempre dá a resposta que a gente espera dela. Jorge. O interessante, eu ia até questionar isso com o senhor, nós sabemos que na área urbana o policiamento está sempre presente, tanto pela Polícia Militar como pela própria Polícia Civil, e até mesmo as prestações de socorro aí do Corpo de Bombeiro. Na área rural, isso também funciona? Tem havido assim, um certo direcionamento cauteloso, né? Para que seja olhado com mais carinho essa área rural, já que nós temos em Brasília, apesar de ser uma cidade atípica, nós temos ainda muita área rural, né? Aqui em volta do DF e até no próprio entorno, né? Uhum. Sim, Poliglota. A gente inaugurou também um Consegue Rural. Aliás, um parêntese rápido aqui. Um abraço aos Consegues. Os presidentes de Consegues são todos voluntários, não ganham absolutamente R$1 para participar ativamente da segurança pública, porque a segurança pública se faz com todos nós e eles efetivamente são e participam da segurança pública. O batalhão rural, há um incremento do batalhão rural, a gente tenta reforçar na medida possível as unidades que são cadastradas com guardião rural. E agora um apelo, Poliglota. Quem tem câmera na sua unidade rural, na sua localidade, na sua residência, no seu sítio, na sua chácara, compartilhe com 360. A gente está buscando fazer um verdadeiro cerco virtual, porque mais de 70% do território do DF ele é rural. É rural. As pessoas não têm essa ideia, talvez, essa concepção, essa percepção de que somos uma área rural e na área urbana a maior concentração de todo o país. Então, se a gente conseguir fazer essa integração, mas o Batalhão Rural tem trabalhado, tem havido esse engajamento da população e a gente busca atender a maior área do Distrito Federal, que é essa população que merece todo o respeito. Muito bem. Muito bem, minha gente, nós vamos aí com mais um bloco. Vamos finalizando este bloco e na volta a gente vai com a manifestação do povo. Roda a vinheta. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro.
Muito bem, muito bem, muito bem. Voltamos. Olha, nós vamos lá no Jardim Botânico, a cidade mais condominial do Distrito Federal, a cidade que eu moro. Jardim Botânico, cidade bonita. Boa. Mas nós vamos com Aderivaldo Cardoso. Vai lá, Aderivaldo. Muito bem. Olha, depois que o Aderivaldo resolver o problema dele, nós vamos tocando. Vamos aí, a produção, vamos jogando aí o pessoal, o giro na cidade. Roda a vinheta novamente. Giro, giro, giro da cidade. Muito bem, e agora nós vamos lá na zona rural de Planaltinas, é isso? De Planaltina, do DF, que enfrenta muitos desafios recorrentes relacionados à segurança. Com registro de quadrilhas especializadas em roubos e em chácaras e propriedades rurais. Coloca aí o morador na tela. Vamos ver. É o Ribeiro, morador da região rural de Planaltina. A gente tem enfrentado com frequência roubos e furtos em chácaras e até mesmo na cidade. E com algumas operações policiais, os crimes continuam acontecendo. Quais medidas permanentes a Secretaria pretende adotar para reforçar a segurança na área para aumentar a segurança dos moradores? Obrigado. Secretário. Deu sim. Muito bem. Bom, a intenção, como eu disse aqui, é que a gente faça um cercamento virtual. Eu sei que essas áreas, principalmente as rurais e principalmente a região do entorno, quando você tem algum tipo de fronteira, ela apresenta maiores dificuldades. A gente é ciente disso, mas há um reforço também no batalhão de Planaltina, há um reforço no batalhão do entorno. A gente está numa maior integração com a polícia de Goiás, apesar de já haver essa integração. Inclusive lá no CIOB, que é o nosso centro integrado, a gente está em discussão para que haja também a possibilidade de participar um policial integrado também lá, para que a comunicação ela circule de maneira mais rápida, mas a intenção é essa. A gente sabe das dificuldades, a gente tem buscado uma integração, como eu disse, maior, e o cercamento virtual, inclusive com a participação da população, com a integração de câmeras e o engajamento nos consegues, inclusive o consegue rural. Poliglota, você mora em chácara, não é isso? Não, na verdade, você tem uma chácara. Eu tenho uma chácara. Você tem uma chácara, parece que é em Valparaíso. Jardim no Valparaíso. E lá nós temos um grupo muito forte, integrado com a polícia, um trabalho que funciona muito bem. E lá nós temos a oportunidade, inclusive, de utilizarmos câmeras ligadas direta com a polícia militar lá desse local. É bastante extenso, e aí a gente pode fazer essa analogia com Planaltina, porque Planaltina é muito próximo ali, tem de Formosa, tem Planaltina de Goiás. Então a marginalidade aproveita esses locais, porque a grande maioria das chácaras lá, Tony, são chácaras grandes, boas e bem estruturadas, e isso é um chamariz para bandido, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Falando nisso, a gente está falando em Gá, fica em Valparaíso ou Lusiânia? Lusiânia. Jardim-Gá já é Lusiânia. Há alguma conexão, entendimento, já que a gente está tratando de uma área metropolitana com mais de 3 milhões de pessoas no DF, no entorno, alguma conexão entre polícia, sistema de segurança pública do DF com o sistema de segurança pública do Goiás? Há uma conexão plena, né? Eu sei que a gente enfrenta desafios burocráticos e normativos, né? Apesar da ampla integração, apesar de saber do movimento pendular, ou seja, se temos 3 milhões de habitantes, mas tem praticamente 200, 300 mil nessa área do entorno ali que circulam naquela área, seja do lado de cá ou do lado de lá. O Brasil é um só. A gente tem que ter essa consciência. Não adianta dizer que o DF está bom, que Goiás está bom, se os dois não se integram para que os dois fiquem bons. Verdade. Então, se a gente tiver essa percepção de ficar olhando apenas para o nosso quintal, nunca a gente vai evoluir. E é por isso que a gente tem crescido nessa integração, e a intenção é que cada dia mais estejamos integrados, que a fronteira seja uma fronteira quase que psicológica, porque a gente sabe que a população que está do lado de cá ou do lado de lá fazem parte do mesmo contexto, e só assim a gente, com essa integração, com essa participação efetiva das duas seguranças,
podemos diminuir a criminalidade na área. Tony, e a gente percebe uma coisa interessante, Tony, um adendo nisso aí, Valparaíso, Céu Azul é Valparaíso, né? Então, de um lado da BR nós temos Santa Maria e do outro lado da BR nós temos o Céu Azul. E a gente observa muito nas nossas andanças aí que tanto viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de Goiás, elas têm um trânsito ali muito próximo, né? Colaborando um com as outras. Isso a população ela observa tudo isso e tem agradecido bastante. A gente ouve isso na população. Muito bem, nós vamos com o Giro nas Cidades. Giro da cidade. Muito bem, voltamos a abordar mais uma vez sobre o tema violência. Olha, a violência nas escolas no DF. O cenário mostra avanços na segurança escolar, mas exige manutenção constante das medidas preventivas. Nós vamos aí ouvir o que diz o estudante Jean Leite, que fala diretamente de Ceilândia. Bota na tela, Jean. Tudo bom, secretário Alexandre? Meu nome é Jean. E analisando e considerando que a prevenção da segurança começa pela educação, como a Secretaria tem integrado programas nas escolas do Distrito Federal para atuar nas causas da violência, especialmente entre os jovens? Boa pergunta do Jean. Isso, excelente pergunta. Tony, segurança pública não se resolve com segurança pública. Às vezes a pessoa tem a percepção, poliglota, que é a polícia que vai resolver todos os problemas de segurança da comunidade. Segurança pública se resolve com educação, com esporte, com cultura, com pertencimento, com engajamento, com família. Agora, o que acontece? Infelizmente, por uma situação estruturante, às vezes você tem famílias desconectadas, famílias que têm algum problema, inclusive de relacionamento, crianças que são criadas soltas, que são colocadas na escola, para a escola muitas vezes resolver um problema. Então, por isso que a gente tem investido muito nos programas como, por exemplo, o Promotor Cidadão, que teve ontem em uma escola, a questão do engajamento e participação das escolas de gestão compartilhada, e deixando claro que a gestão compartilhada, poliglota, não é a polícia ou o bombeiro que vai chegar lá para substituir a Secretaria de Educação. Às vezes fica uma discussão ideológica que não tem a mínima consistência. A polícia não está lá para poder ensinar os alunos. A polícia está lá para buscar, de alguma maneira, ser exemplo. Principalmente as pessoas que trabalharam a vida toda e depois de 30 anos estão lá de volta para dizer, olha, respeite o seu colega, respeite a nação, respeite o Brasil, ouça aqui o hino nacional. E alguns discutem até, vão tocar o hino nacional como se isso fosse alguma coisa ruim. Quer dizer, as coisas estão às avessas. Disciplina. A educação, a disciplina, a participação, o engajamento, o respeito. Então isso a gente tem buscado com as escolas de gestão compartilhada, com as ações nas escolas e com o fortalecimento da educação, porque por meio da educação, efetivamente você tem uma segurança pública prospectiva muito maior. Muito bem, nós vamos lá em Valparaíso daqui a pouquinho, mas roda aí, Giro na Cidade. Giro da cidade. Muito bem, essa é a última participação popular. Nós vamos com Daniele Lins. Solta, Daniele Lins. Senhor secretário, eu sou Daniele Lins, moradora de Valparaíso de Goiás há 9 anos. Senhor secretário, o lema do governo de Goiás é que aqui bandido não se cria. Logo, eles migrarão para o DF. O que será feito para poder conter isso? Obrigada. E o que perguntou a Daniele Lins, o que é que o senhor diria para a Daniela? Daniela, se o lema do governo de Goiás é que bandido lá em Goiás não se cria,
O lema aqui no DF é que aquele não vai chegar nem a nascer, enquanto mais se criar. Porque por ordem da governadora, aqui tem comando, aqui tem secretário e aqui tem polícia. Aqui ele não vai nem nascer. E os que já nasceram, logo vão ter que mudar. Nem vão ficar no Distrito Federal, nem em Goiás. Porque em nenhum dos dois lugares vai ser um ambiente onde eles vão poder se desenvolver. Aqui vai ser um ambiente inóspito para bandido, né? Muito bem, tá certo. Olha, com essa a gente encerra por aqui. Foi muito bom estar com o senhor, secretário. O senhor realmente está fazendo um excelente trabalho, porque já vem de uma gestão de esse tempo todo ao lado do ex-secretário de Segurança, e o senhor está dando uma continuidade e colocando a sua digamos assim, o seu modo de fazer gestão na segurança pública. E foi muito importante bater um papo aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade, Tony. A gente respeita o legado muito importante do governador Ibanez e do ex-secretário Sandro Avelar. Foi um prazer trabalhar ao lado do Dr. Sandro, mas o legado, agora que será construído, será reforçar o que foi feito, mas ratificar, reiterar e incrementar o legado da governadora Celina e, como eu disse, aqui tem comando, e da Secretaria de Segurança Pública. E com fé em Deus e com muito trabalho, porque empenho não vai faltar, dia e noite, de domingo a domingo, 24 horas, a gente há de diminuir essa criminalidade, por resiliência, por vontade, e a nossa vitória é certa, porque a vitória é a nossa única opção. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito bem. É isso aí, minha gente. Nós vamos agora partir para o último bloco. Roda, gira, 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 gira para o próximo bloco. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade têm o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro. Muito bem, voltamos. E agora com a presença do nosso companheiro jornalista, Hamilton Silva. Olha, Hamilton e Poliglota, essa entrevista dada pelo secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Paturi, uma boa entrevista, um bom assunto, porque me diga uma coisa, vou começar pelo Hamilton. Você acha que o tema segurança pública é quem vai dominar a pauta dos políticos nessa disputa eleitoral de 2026, Hamilton? Como é que você está vendo isso? Bom dia a todos, parabéns pelo excelente programa, Tony Duarte. E assim, a segurança pública é um tema que domina a todos os políticos, porque afeta diretamente a saúde, a economia, a questão social das comunidades. Mas eu entendo da seguinte maneira, Tony, que a segurança pública, a segurança pública regional, distrital, ela é o reflexo daquilo que vem da política de segurança pública nacional. Então, tudo que acontece aqui no nosso quadradinho vem dos investimentos da nível federal, ou seja, do governo Lula, para ser distribuído, né, de alguma maneira. Eu posso até exemplificar isso de uma maneira mais concreta. Você falou aqui, o secretário, a respeito do Comando Vermelho, do PCC, etc. Todas essas células narcoterroristas, elas não nasceram no Distrito Federal, mas elas foram exportadas para cá. Então, diante do que for dito lá no governo Lula, isso vai ser implementado aqui. Evidentemente que a forma como a LEOA vai gerenciar isso é que vai fazer com que a segurança no DF seja melhor ou pior. E eu acredito muito que seja melhor. Na sua percepção, Poliglota? Olha, Tony, eu senti muita firmeza nas palavras do secretário. Eu creio que para os ouvintes que estão tendo a oportunidade de nos assistir, perceberam que ele não veio para brincadeira e o governo
pelo qual ele está, também não veio para brincadeira, e a própria governadora Celina Leão já deixou isso bem claro, né? Mas o fato de nós sabermos que existe uma estrutura, né, sólida, altamente capacitada, trabalhando com uma das coisas que são importantíssimas na segurança pública, e num momento de alta criminalidade no país todo, né, e eles estão já se antecipando a isso e dando garantia à população do Distrito Federal que o crime organizado aqui não vai crescer, isso já é o suficiente. Eu creio que, com toda certeza, muita gente deve estar satisfeito com essas declarações do secretário. Muito bem, agora nós vamos para um tema nacional, né? O Zema lançou o seu programa de governo destacando a privatização, a redução de direitos trabalhistas e, caso se eleja presidente do Brasil, ele pretende acabar com a Zona Franca de Manaus e muitas outras coisas. Vamos com o comentário do jornalista Genésio Araújo Júnior, um dos políticos, um dos comentaristas políticos que mais entende da pauta nacional. Roda, Genésio. Romeu Zema, do Partido Novo, lançou as bases de seu programa de governo à presidência da República. Isso é bom, em meio a candidatos melhor posicionados, que não tem nada de novo para apresentar, ou não tem propostas. Agora vamos aos problemas. Romeu Zema é igual à árvore do eucalipto. Isso, nada nasce perto. Ele passou mais de 7 anos governando Minas e não elegeu nenhum deputado estadual, federal ou senador. Ele defende ideias como privatizar tudo que for possível, prender todo mundo que puder, tirar direitos trabalhistas que forem possíveis. Ele é de Minas Gerais, coração do Brasil, mas esquece que o Brasil são muitos Brasis. Ele quer acabar com a Zona Franca que industrializou a Amazônia, mas não diz o que pôr no lugar. Ele não sabe o que dizer para 20 milhões de nordestinos que vivem no semiárido. Zema diz que é contra um país de intocáveis, numa crítica ao STF, que as merece. Mas defender que o intocável Jair Bolsonaro seja perdoado, ao lado de gente com a cara do Brasil injusto, diz que quer ouvir mais ideias para o Brasil. Você pode não concordar com as ideias dele, mas ele tem o direito de as ter. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Olha o que diz o Genésio. Vamos aqui nos ater um pouco nesse comentário do Genésio. O Zema parece que está deslocado do resto do país, né? Pelo que o Genésio fala. Você acha que um candidato desse porte pode atingir ou concluir seus objetivos como tal, Hamilton? Veja só, o Zema, a gente percebe que ele tem boas intenções, mas de boa intenção o inferno está cheio. Acabar com a Zona Franca de Manaus é um contrassenso a ele mesmo, porque se ele diz liberal na economia, ele tinha que criar outras zonas francas. A Zona Franca de Belo Horizonte, a Zona Franca de São Paulo, e não acabar com a Zona Franca. Isso, economicamente falando, é um tiro no pé, Tony. Então, políticos como o Zema, políticos que estão como chamados terceira via, que não tem muita pretensão, eles têm que chamar a atenção pelo discurso disruptivo. E isso, sim, é um discurso que atrai muito pouca gente, mas ele ganha espaço na mídia. E você, Paulo Prata? Olha, Tony, o Genésio falou uma coisa ali que me chamou muita atenção. Foi o fato dele ter governado por 8 anos o estado de Minas Gerais, e ele não ter conseguido fazer uma base, né, sólida ali. Ele não conseguiu nomear, indicar ou produzir um deputado federal, um senador, um deputado estadual. Para o político, eu imagino que isso seja muito ruim, né? Porque todos os governadores, todos os chefes de Estado têm como objetivo
produzir pessoas que lá no futuro vão colaborar com o próprio Estado dele, né? E o Zema não produziu nada, né? Segundo as palavras do próprio Genésio ali. Então, eu acho que e concordo com o que o Hamilton falou, que essa terceira via dele ainda está meia fora do esquadro, dos trilhos, não está caminhando muito Celina bem. Leão disse aqui no nosso programa que não há terceira via. A disputa será entre Flávio Bolsonaro e Lula. Eu acredito também. Eu acredito que vai se resumir a isso, por mais que tentem modificar, por mais que tentem dificultar, por mais que queiram criar narrativas a respeito disso ou daquilo, mas nós sabemos que, no fundo, a batalha final vai ser degladiada entre Lula e Flávio Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Muito bem, então nós chegamos aqui no finalzinho do nosso programa. Que pena, né? O seu comentário final, Poliglota. Olha, Tony, é uma satisfação muito grande a gente observar que a sociedade está tendo a oportunidade, né, de compartilhar esse momento tão bom através do Vozes da Comunidade. Um programa aqui inovador, né, natural, né, dedicado, porém muito responsável. E isso é muito bom, nós brasilienses precisávamos disso aqui. Muito bem, você, Hamilton, que sempre pega uma carona em finalzinho de programa, isso é muito bom, é muito importante. Eu agradeço mais uma vez a participação, o convite, cumprimento meu amigo Poliglota aqui pela excelente explanação e mediar um debate tão importante, né? Não só para o nosso quadradinho, mas para o Brasil. A segurança pública, sem dúvida nenhuma, vai pautar essas eleições agora em outubro. Muito obrigado, Tony. Muito bem, minha gente, por aqui ficamos com mais uma etapa do programaço que mexe com o povo, o Vozes da Comunidade. Eu tenho absoluta certeza que no próximo sábado estaremos aqui, nesta bancada, discutindo com você as coisas mais importantes do povo brasileiro. Um abraço fraternal a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau! Vozes da Comunidade. Realização da Associação Brasileira de Portais de Notícias, em parceria com a Central Brasil 21. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, representa e fortalece os portais de jornalismo digital de todo o Brasil. Com ética, credibilidade e compromisso com a informação de qualidade, a ABBP apoia o trabalho de quem leva a notícia confiável para milhões de brasileiros todos os dias. Vozes da Comunidade tem o apoio cultural da ABBP. Juntos, valorizando o jornalismo independente e próximo da realidade do povo brasileiro.